Olá, sejam bem-vindas ao nosso Clube do Livro. Hoje nós vamos ler o livro As 5 Linguagens do Amor. Em vez de eu começar o livro lá no comecinho, eu vou começar já no capítulo 4, na parte 4 do livro, onde fala a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Então, em cada podcast aqui, você vai ouvir e aprender sobre uma linguagem do amor. E aí eu vou parando e comentando aqui junto com vocês aquilo que eu tô aprendendo nesse livro, tá bom? Então vamos lá. Mark Twain certa vez disse: um bom elogio pode me manter vivo durante 2 meses. Se tomarmos suas palavras ao pé da letra, 6 elogios por ano manteriam um tanque de amor em nível operacional. A sua esposa provavelmente precisará mais do que isso. Se você é linguagem do amor, né? Eu sou linguagem do amor. Uma das minhas linguagens do amor é a palavra de afirmação. Então, para mim, os elogios, eles são muito importantes, assim. Não um elogio aquele que mexe no teu ego e faz tu sentir melhor do que os outros, mas aquele reconhecimento de quem tu é e daquilo que tu faz, né? Então, com certeza, isso pra mim faz muito sentido. Vamos lá. Uma forma de se expressar o amor emocional é utilizar palavras que edificam. Salomão, um dos escritores da Bíblia, escreveu: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Muitos casais nunca aprenderam o tremendo poder de uma afirmação verbal mútua. Mais tarde, esse rei acrescentou: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra alegra. Elogios verbais e palavras de apreciação são poderosos comunicadores de amor. São os melhores comunicados em forma de expressão direta e simples, como: você ficou tão elegante com esse terno. Você está muito bem com esse vestido. Ninguém faz essas batatas melhor do que você. Querido, muito obrigado por ter lavado a louça para mim essa noite. Muito obrigado por pagar mais um dia da faxineira essa semana. Quero que saiba que eu estou realmente grata. Muito obrigado por ter feito um jantar tão gostoso. E por aí vai. O que deverá acontecer ao clima emocional do casamento se o marido e a mulher ouvirem essas palavras de afirmação regularmente? E aí aqui, né, gurias, o autor tá falando aqui muito do casamento, mas eu fico pensando também nos outros relacionamentos que a gente tem, né? Nas nossas amizades, com os nossos pais, na igreja, onde a gente serve. Às vezes, elogiar alguém, afirmar aquilo que tu vê, aquilo que tu sabe, porque tu sabe que aquela pessoa é amada, é importante pra ti, mas às vezes falar essas coisas faz toda a diferença, porque pra ti parece óbvio que tu a ama e que tu a valoriza, mas pra quem tá lá, talvez não seja tão óbvio assim, né? Então, acho que a gente pode usar esses elogios em todas as áreas da nossa vida. Vamos lá. Anos atrás, eu estava no meu escritório com a porta aberta quando uma senhora apareceu de repente e perguntou: o senhor tem 1 minuto? Sim, claro, respondi. E ela se sentou. Dr. Chapman, estou com um problema. Não consigo fazer com que meu marido pinte o nosso quarto. Já faz 9 meses que lhe peço diariamente, mas não tem adiantado. Já tentei tudo o que podia, mas não há jeito. Meu primeiro pensamento foi: minha senhora, parece que você bateu na porta errada. Não temos pintores aqui. No entanto, me virei para ela e disse: fale-me mais sobre isso. E ela começou a me contar. Bem, sábado passado foi um grande exemplo. Lembra-se como o dia estava lindo? Sabe o que o meu marido fez o dia inteiro? Lavou o carro. E o que a senhora fez? Bom, eu fui à garagem e disse: Bob, não consigo entendê-lo. O dia hoje está perfeito para pintar o quarto e você está aqui lavando esse carro. E o pastor perguntou para ela: e o seu comentário deu certo? Ele foi pintar o carro? O quarto, aliás. E ela disse: não. O quarto encontra-se do mesmo jeito que estava, sem pintura. Não sei mais o que fazer. E aí o pastor disse para ela assim: deixe-me lhe fazer uma pergunta. A senhora é contra carros limpos? E ela disse: não, mas eu quero que o meu quarto seja pintado. E o pastor perguntou: a senhora tem certeza de que seu marido sabe que a senhora gostaria que ele pintasse o quarto? E ela disse: eu estou plenamente convicta. Tenho pedido isso a ele durante 9 meses. E o pastor disse: deixe-me fazer mais uma pergunta. Seu marido faz alguma coisa bem feita? Como assim, pastor? Bom, coisas como recolher o lixo, limpar os vidros do seu carro, colocar combustível no carro, pagar a conta de luz, ajudá-la a vestir um casaco.
Sim, pastor, ele faz bem algumas dessas coisas. E o pastor respondeu: então tenho 2 sugestões. A primeira, nunca mais mencione a pintura do quarto. Esqueça e jamais fale com ele sobre isso. E ela olhou para mim e disse: não vejo como isso pode me ajudar. O objetivo do amor não é você conseguir algo que deseje, mas fazer alguma coisa pelo bem-estar daquele a quem ama. No entanto, o fato é que quando recebemos elogios, dispomos-nos mais a retribuir a gentileza recebida. E o pastor disse: escute, você acabou de dizer que ele já sabe qual é o seu desejo. Gostaria que ele pintasse seu quarto. Não é mais preciso dizer-lhe sobre isso. Ele já sabe. A segunda sugestão é o seguinte: na próxima vez que seu marido fizer alguma coisa bem feita, expresse isso a ele verbalmente, elogiando-o. Se ele levar o lixo para fora, diga-lhe algo como: Bob, eu quero que você saiba que eu estou muito grata de você ter levado o lixo para fora. Nunca diga: se demorasse mais para levar esse lixo para fora, as moscas fariam isso por você. Eu tô rindo aqui desse pastor, guris, porque eu sou dessas. Às vezes eu peço pro meu marido fazer alguma coisa, se ele demora 2 minutos para fazer, eu pego: quer saber? Eu também vou fazer. E daí eu vou lá e faço, já fico irritada. Esse conselho aqui é muito bom, né? Mas exige muito de domínio próprio, de autocontrole, de frutos do espírito pra gente, né? Não sei como é que é aí na sua casa, mas aqui na minha casa meu marido faz muito, me ajuda muito. Mas quando eu peço pra ele fazer alguma coisa e ele tá, tipo assim, tá bom, já vou fazer, eu já me irrito, já vou lá e faço. Então esse conselho aí serviu pra mim também. Seguimos, e o pastor fala: quando ele pegar as contas para pagar, diga algo como: obrigado por pagar nossas contas. Há maridos que não fazem isso e eu quero que saiba que eu sou realmente grata. Todas as vezes que ele fizer algo bom, elogio. E a mulher disse: não vejo como isso pode fazer com que ele pinte o quarto, pastor. E o pastor respondeu: a senhora pediu meu conselho e eu dei. Faça como achar melhor. Ela não estava muito satisfeita comigo quando foi embora. 3 semanas mais tarde, ela voltou ao meu escritório e disse: pastor, deu certo! Ela aprendeu que as palavras elogiosas são realmente motivadoras. Eu não sugiro que você use bajulação para conseguir o que deseja do seu cônjuge. O objetivo do amor não é obter o que se quer, mas fazer algo pelo bem-estar daquele a quem se ama. É verdade, porém, que ao recebermos palavras elogiosas de afirmação, nos tornamos mais motivados a sermos recíprocos e a fazermos algo ao nosso cônjuge deseje. Elogio verbal é uma entre as muitas formas de se expressar palavras de afirmação ao seu cônjuge. Outra maneira, as palavras encorajadoras. Olha que legal aqui, gurias. O elogio verbal é diferente das palavras encorajadoras, viu? Agora eu tô dando aqui o meu comentário do livro. Porque o elogio verbal é você falar: você é muito bonita, por exemplo. Ou você falar para uma amiga ou para o seu marido: você é muito bonito, você está muito bonita nessa roupa. Agora, as palavras encorajadoras é tipo assim, dizer: cara, você consegue, não desanima agora, eu tô junto com você. Lembra que você já conseguiu lá atrás? Agora você vai conseguir de novo. Então, tudo isso, tanto o elogio verbal, né, quanto as palavras encorajadoras, são formas de demonstrar amor uns aos outros. E eu gosto muito de fazer isso com os outros. E gosto muito quando as pessoas me tratam com palavras assim também. Eu me sinto muito amada. Fico envergonhada, não sei você. Fico meio envergonhada, meio constrangida, não falo nada, dou um sorrisinho amarelo. Mas eu gosto muito e guardo todas elas no meu coração. Vamos seguir? O termo encorajar significa inspirar coragem. Em determinadas fases da vida, todos nós nos sentimos inseguros. Não possuímos a coragem necessária e esse medo nos impede de realizarmos certos atos positivos que gostaríamos de concretizar. O potencial latente do seu cônjuge nessas áreas de instabilidade talvez espere suas palavras de encorajamento. Alison sempre gostou de escrever. Mais tarde, na faculdade, fez alguns cursos de jornalismo. Percebeu rapidamente que seu entusiasmo em redigir, superava em muito seu interesse pela história, que fora sua matéria predileta. Já era muito tarde para que mudasse de faculdade, mas após se formar e antes do seu primeiro filho, ela escreveu vários artigos. Apresentou um deles à redação de uma revista, porém, como não foi aceito, não teve mais coragem de tentar novamente em outro lugar.
Agora, com os filhos já mais velhos e com um pouco mais de tempo, ela resolveu voltar a escrever. O marido de Alison, Robert, prestava pouca atenção nos artigos dela nos primeiros anos de casamento. Ele se ocupara com sua própria carreira, pois desejava galgar todos os degraus da sua empresa. Ainda em tempo, Robert percebeu que o real significado da vida encontrava-se não em realizações, mas nos relacionamentos. Ele aprendeu a dar mais valor para Alison e aos seus interesses. Nesse ritmo, foi algo natural que, em uma das noites, ele pegasse um dos artigos escritos pela sua esposa e o lesse. Ao terminar, ele se dirigiu para onde Alison lia um livro, muito entusiasmado, e ele disse: "Desculpe te interromper sua leitura, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Eu acabei de ler seu artigo. Aproveite seu feriado. Alison, você é uma excelente escritora. Essa matéria precisa ser publicada. Você não escreve de forma clara, você escreve de forma clara e usa palavras que faz com que o leitor consiga visualizar o que se relata. Seu estilo é fascinante. Você tem que levar esse artigo para algumas revistas." E a esposa dele respondeu: "Você acha isso realmente?" E ele disse: "Eu acho sim. Seu material é muito bom mesmo." Quando Robert saiu da sala, ela não continuou sua leitura. O livro ficou aberto em seu colo e ela sonhou acordada durante meia hora sobre o que o marido acabava de falar. Quis saber se outras pessoas veriam seu artigo da mesma forma que seu esposo o observara. Lembrou-se de quando lhe passaram um fax. Esse livro é velho, né? Da época do fax ainda. De quando lhe passaram um fax agradecendo, porém dispensando o seu artigo. Mas agora era diferente. Os seus textos estavam melhores. Ela havia amadurecido. Antes que levasse para pegar um copo d'água, tomou uma decisão. Levaria seus artigos para apreciação de algumas revistas. Iria atrás da possibilidade deles serem publicados. As palavras encorajadoras de Robert foram pronunciadas há 14 anos. E Alison já possui vários artigos publicados desde então. E agora já tem um contrato para escrever. Ela é uma excelente escritora. Porém, foram as palavras encorajadoras do seu marido que a inspiraram e impulsionaram a dar o primeiro passo no árduo processo de um artigo publicado. Olha que coisa linda, né, gurias? Como a palavra de encorajamento tem um poder, inclusive, de mudar destinos, né? Tô pensando aqui, essa mulher, o destino dela foi mudado a partir de uma palavra de encorajamento. Não é só um elogio, não é só, sabe, não é só aquilo, não faz bem só para a alma, mas muda os destinos. Então hoje, quando você encontrar o seu marido, uma amiga, o seu pastor, um colega de trabalho, encoraje essa pessoa, porque isso pode mudar o seu destino. Coisa linda, né? Vamos continuar aqui. Talvez seu cônjuge possua alguma qualidade que tenha grande potencial, mas se encontra adormecida. Aquela capacidade talvez aguarde suas palavras encorajadoras. Quem sabe seja preciso que ele ou ela se matricule em algum curso para desenvolver esse potencial. Talvez seja necessário que ele ou ela se encontre com alguém na área em questão para pegar algumas dicas do próximo passo a ser dado. As suas palavras podem dar ao seu cônjuge a coragem necessária para ele ir atrás de um sonho. Por favor, perceba que eu não falo para pressionar o seu cônjuge a fazer alguma coisa que você queira que ele realize. Oriento sobre como encorajá-lo a desenvolver alguma aptidão que ele já possua. Por exemplo, alguns maridos pressionam suas esposas a fazer regime. Eles dizem que as encorajam, mas elas sentem isso como uma condenação. Somente quando a pessoa por si decide perder peso é que você deve encorajá-la. Até que parta dela o desejo, suas palavras pesarão como um sermão. Olha que interessante isso, gente. É muito raro esse tipo de discurso encorajador, pois soa mais como julgamento destinado a estimular a culpa e não expressa amor, mas rejeição. Porém, no entanto, se seu cônjuge lhe disser: "Estou pensando em fazer uma dieta nesse verão", aí você terá a oportunidade de transmitir-lhe palavras encorajadoras. Algo como: "Se você fizer isso, posso dizer-lhe que será um sucesso. Essa é uma das coisas que eu mais gosto em você. Quando coloca algo na cabeça,
dá um jeito de fazê-lo. Se isso é o que você realmente deseja, farei o que eu puder para ajudá-lo. E não se preocupe com o preço do tratamento, pois daremos um jeito em relação ao dinheiro. Tais palavras poderão dar coragem para que seu cônjuge ligue à clínica e promova aquela dieta. Encorajamento requer empatia, que nos leva a ver o mundo da perspectiva do nosso cônjuge. Devemos, primeiramente, aprender o que é importante para ele. Aí, então, seremos capazes de encorajá-lo. O encorajamento verbal comunica, mais ou menos assim: eu sei, eu me preocupo, eu estou ao seu lado, como eu posso te ajudar? É uma forma de dizer que acreditamos nele e em suas habilidades. É dar crédito e louvor. Sabe, gurias, isso é mais ou menos o que Deus faz com a gente, né? Eu tô pensando aqui, a gente tem essa obrigação de fazer isso com os nossos maridos, com os nossos amigos e familiares e nos nossos relacionamentos. E agora, se você fechar os seus olhos aí e pensar, quantas e quantas vezes o Senhor fez exatamente isso com você? O Senhor justamente, Deus veio através do seu Espírito e disse: vai, eu tô contigo. A Bíblia é repleta de versículos onde Deus diz: seja forte e corajoso, não tenha medo, não fica desanimado, eu tô com você. Né? Tem outros versículos que a Bíblia diz: eu sou Emanuel, Deus conosco, eu nunca vou te deixar. Você é minha amada. Sabe, a Bíblia é repleta de Deus fazendo justamente isso com a gente. E quando a gente recebe essas palavras de encorajamento do Senhor, é tão bom para nossa alma, né? Então, quem sabe agora é a hora da gente fazer isso com os outros também. Vamos continuar mais um pouquinho? A maioria de nós possui mais potencial do que poderíamos imaginar que tivéssemos. O que nos segura é, na maioria das vezes, a falta de coragem. Um cônjuge amoroso pode ser um importante catalisador. É natural que seja difícil elaborar e dizer palavras encorajadoras. Talvez não seja a sua primeira linguagem. Pode ser que para você seja necessário um grande esforço para aprender a falar essa segunda língua. Isso será especialmente difícil se você tem um padrão de palavras críticas e condenatórias. Porém, eu posso lhe assegurar que seu esforço será recompensado. Às vezes, né, gurias, é necessário constância, é necessário intencionalidade. Não significa porque para você é difícil elogiar as pessoas que você nunca vai elogiar. Faça um exercício, faça um sacrifício necessário. Seguimos. O amor é esplendoroso. Se desejamos comunicá-lo de forma verbal, devemos utilizar palavras bondosas. Isso tem a ver com a forma através da qual nos expressamos. Uma mesma sentença pode ter 2 diferentes significados dependendo de como ela é apresentada. A frase "eu amo você", quando dita com bondade e ternura, pode ser uma genuína expressão de amor. O que quer dizer da mesma frase dita da seguinte forma: "eu amo você"? O ponto de interrogação muda todo o significado. Algumas vezes nossas palavras dizem uma coisa, mas o tom de voz afirma outra completamente diferente. Enviamos mensagens dúbias. Nosso cônjuge geralmente interpretará a mensagem que lhe enviarmos com base na tonalidade de voz e não nas palavras que nós usamos. A frase "eu faço questão de lavar a louça hoje", dita em um tom de voz cavernosa, não será bem recebida e não será recebida como uma expressão de amor. Por outro lado, podemos compartilhar mágoa, dor e mesmo raiva de maneira meiga e aquela mensagem ser uma manifestação de amor. Por exemplo, fiquei desapontada e magoada por você não haver se oferecido para me ajudar essa noite. Dito de forma honesta, gentil, pode ser uma expressão de amor. A pessoa que fala quer ser reconhecida pelo seu cônjuge. Ao compartilhar seus sentimentos, dará um passo para aumentar a intimidade entre ambos. Solicitará uma oportunidade para conversar sobre uma dor a fim de curá-la. A mesma palavra, dita em voz alta, irritada, não será uma expressão de amor, mas sim de condenação e julgamento. A maneira como falamos é extremamente importante. Sabe, gurias, que eu sou filha de italiano, né? Então, a minha família
fala muito alto. Se vocês forem na casa dos meus pais, quando toda a minha família tá reunida, gente, não existe silêncio. Todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo fala muito alto. Isso é muito coisa de italiano. E eu sou muito forte nas minhas palavras e sou muito expressiva. Então, por muito tempo no meu casamento, eu e o Tony, a gente teve várias brigas porque eu falava alguma coisa pra ele e eu achava que eu tava falando aquilo, tipo, normal, entendeu? Mas ele tava recebendo aquilo como se eu tivesse brava, irritada. E ele sempre dizia pra mim, mas por que tu tá brigando comigo pra falar isso? E eu falava, eu não tô brigando contigo. E na verdade, assim, eu não tava no meu coração. Eu tava só falando de forma enfática e certeira naquilo, mas eu tava sendo muito grosseira. E aí a gente teve várias discussões difíceis em relação a isso. Até que um dia eu me dei conta de que eu precisava respirar fundo antes de falar e colocar amor nas minhas palavras. Mesmo que existisse amor no meu coração, não existia amor nas minhas palavras. Então não fazia sentido. Ele não recebia aquele amor, entendeu? E aí hoje eu aprendi muito sobre isso. Então, isso que o autor tá falando aqui, né? Não é só sobre o que se fala, mas como se fala que é tão importante. Pra mim faz muito sentido isso. Se você é, assim como eu, meio Fiona, sabe? Meio Shrek, assim. Eu amo cheer up, né? Eu amo encorajar as pessoas, mas às vezes eu preciso de um pouco de tempero nas minhas palavras, na forma como eu falo. Deus tem ministrado isso ao meu coração. E se você é como eu, amiga, high five. Vamos melhorar, né? Vamos seguir aqui com o livro mais um pouquinho? O rei Salomão disse com toda a sabedoria: a resposta branda desvia o furor. Quando seu cônjuge estiver bravo, deprimido e disser palavras agressivas, se você optar em permanecer gentil, não somente deixará de responder agressivamente, mas usará palavras brandas. Receba o que ele diz como uma comunicação do seu estado emocional. Permita que ele externe sua ira, raiva e sua percepção da situação. Procure enxergar do seu ponto de vista. E não expresse de forma... Então se expresse de forma bondosa e gentil a sua opinião sobre o porquê dele se sentir daquela forma. Se você entender errado o motivo da alteração de suas emoções, reconheça o erro e peça perdão. Se a sua motivação for diferente da que ele percebe, explique-a de forma gentil. Você deverá procurar a compreensão e reconciliação, e não provar o seu ponto de vista como a única forma lógica para explicar o ocorrido. Isso é amor maduro, o tipo que devemos aspirar se buscamos crescimento em nossos relacionamentos. O amor jamais registra uma lista de erros. Ele não traz à tona fracassos passados. Nenhum de nós é perfeito. No casamento, nem sempre fazemos o melhor ou o mais certo. Fazemos e dizemos coisas duras aos nossos cônjuges. Também jamais apegamos ao passado. Devemos confessar e concordar que agimos mal. Peçamos perdão e tentamos agir diferente no futuro. Após confessar a falta e solicitar o perdão, não poderei fazer mais nada para aliviar a dor causada ao meu cônjuge. Quando erro com a minha esposa e ela expressa que foi magoada e sugere que eu peça perdão, eu preciso fazer uma escolha: justiça ou perdão. Se eu escolher a justiça e tentar compensá-la ou então fazê-la pagar pelo seu ato errado, farei de mim mesmo um juiz e ela uma ré. A intimidade torna-se impossível de ser restaurada. O perdão é o caminho do amor. Fico admirado como há pessoas que misturam o dia de hoje com o de ontem. Insistem em trazer para o presente os fracassos do passado e, ao fazerem isso, estragam um dia potencialmente maravilhoso. Eles dizem: eu não posso acreditar que você tenha feito isso. Eu não sei se algum dia eu poderei esquecer isso. Você não tem a menor ideia de como me magoou. Eu não entendo como você pode ficar aí sentado tão tranquilo depois de ter me tratado dessa maneira. Você deveria se ajoelhar e implorar o meu perdão. Eu não sei se conseguirei perdoá-lo. Essas frases não são de amor, mas de amargura, ressentimento e vingança. A melhor coisa que podemos fazer com os fracassos do passado é torná-los uma simples história. Sim, eles ocorreram e certamente machucaram, e talvez ainda magoem, mas ele reconheceu o seu erro e pediu o seu perdão.
Não conseguimos apagar o passado, mas podemos aceitá-lo como experiência de vida. Vivamos o dia de hoje livre de mágoas anteriores. Eu vou parar por aqui o nosso podcast de hoje. Ainda tem mais, tem bastante ainda desse capítulo sobre as palavras de afirmação. Mas eu quero deixar para você um encorajamento no final desse podcast, para você hoje perdoar de verdade, falar palavras que demonstrem o perdão e encorajar todos aqueles que cruzar o seu caminho hoje. Pensa aí no seu dia. Todas as pessoas que cruzarem o seu caminho hoje, dê a elas um elogio, dê a elas uma palavra de ânimo, dê a ela uma palavra de afirmação. Faça essa pessoa ouvir aquilo que você pensa a respeito delas. Talvez isso pode mudar o destino dessa pessoa ou o dia dessa pessoa. Pode mudar a maneira como ela enxerga a si mesma. É muito importante que a gente não guarde para nós. Falar é tão simples. É tão fácil você expressar aquilo que você pensa positivamente em relação a alguém. Então faça isso hoje. E na semana que vem a gente continua. Se você gostou desse formato de podcast aí, lendo e comentando os livros, aproveita e manda para todas as suas amigas. E a gente se vê na semana que vem.